Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. É muito importante nós conhecermos o Deus que nós servimos. E nós só poderemos conhecê-los se lermos a Bíblia, se ouvirmos alguém explanar, explicar todos os seus versículos, para que nós nos identifiquemos realmente com este Cristo que nos ama, que nos protege, que nos guarda. Ao despertar, devemos agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia que Ele nos concede, de podermos vermos, descortinarmos a beleza do amanhecer, o despertar das aves, cantando louvores a Deus, ao seu Criador. E por que não nós não agradecermos, não reconhecermos a grandeza do seu poder? Nós temos que sermos gratos a este grandioso Deus. Por isso devemos orar, porque é a única maneira que nós temos para falar com Ele. E não tem linha ocupada. Não tem nada que lhe impeça de falar com este Deus. Você que não é cristão, também tem a oportunidade de falar com Ele. E pode aproveitar a aprender a orar com os cristãos verdadeiros, que os cristãos oram, não rezam. Rezam são rezas feitas por outros, palavras realmente já psicologicamente preparadas, não é? Já você mesmo, com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, com o seu todo, o seu ser, expressando a este Deus que te criou, para que tu o adoraste em espírito e em verdade, Ele vai ouvir muito mais. Muito mais. Então vamos falar com esse Deus, porque eu tenho razões para agradecer estar aqui fazendo essa live. Vamos falar com Ele. Meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais uma vez poder, Senhor, preparar, Senhor, alguém que deseje em espírito te servir. Reconhecer, Senhor, que és o verdadeiro e único Criador do céu e da terra, o único e verdadeiro Deus que tem poder para salvar e por nos amar, deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário e nos salvar. Por isso, Deus, te agradeço por mais este dia, não só por mim, mas te agradeço, Deus, por todos aqueles que estão vivos, que estão despertando, que ainda irão despertar. E também, Deus, te suplico a ajuda, o conforto, para aquelas palavras que perderam alguns dos seus entes queridos. Dai-lhes, Senhor, a tua paz, a orientação, a ajuda necessária, para que entendam que um dia teremos que ir para ti e outros para aquele lugar que não quiseram teu Filho Jesus como Salvador. Por isso, Deus, perdoa-nos e dá-nos forças para vencermos sem cairmos na tentação mais este dia, para que possamos dizer para ti, nós te somos fiéis na tua palavra.
Sabemos que erramos, que pecamos, mas Tu conheces a nossa natureza, Tu sabes as nossas necessidades e nos perdoa. Por isso, Deus, nós Te agradecemos mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus, dando-nos, Senhor, um dia de paz, de saúde, de prosperidade, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, muita gente continua doente. Muita gente continua gemendo nos hospitais, nas maternidades, nas UTIs, nos lares. A infinidade é um número incalculável de pessoas enfermas. Por isso, Deus sentiu o desejo de falar sobre o Teu poder de cura. Existe em Deus, poucos sabem, a não ser aquele que Te conhece, que existe a enfermidade espiritual e a enfermidade física. A enfermidade física, Deus, Tu deste aos homens, Tu destes aos homens sabedoria, entendimento, para que criassem medicamentos, para que estudassem o corpo humano. E conhecendo estes medicamentos, curassem para prolongamento da vida física. O prolongamento da vida espiritual, não há um outro caminho. O único remédio é Jesus Cristo. Por isso, na pessoa do Espírito Santo que Tu enviastes para nos proteger, para nos guardar, se encontra aqui conosco, nos ajudando, nos confortando, nos curando das doenças espirituais, enquanto que as doenças físicas, corporais, os médicos capacitados por Ti indicam, e estes medicamentos feitos por homens curam. Mas é preciso crer, é preciso ter o Espírito Santo para que tenhamos força, para que tenhamos fé nos remédios, nos médicos, porque muitos erram. E aí está o problema do médico passar aquele medicamento capaz, útil para curar. A comprovação do Teu poder de cura, que Tu nos dás como exemplos e confiança, e nós acreditamos e por isso estamos vivos, está em diversos versículos de diversos livros da Tua palavra. Irei citar apenas alguns versículos para que aqueles que não Te entendam, Deus, possam crer e confirmar a sua fé diante do Teu Filho Jesus, o aceitando como Salvador e, consequentemente, serem protegidos pelo poder do Teu Santo Espírito. Como está escrito no livro de Marcos, no capítulo 9, 23, que diz, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E nós temos por testemunhos tantos e tantos cancerosos que não têm cura, mas que hoje os homens inteligentes por Ti, sabedorias dadas por Ti, já fazem cirurgia, já retiram aquele que matava e prolonga a vida física daqueles que em Ti confiam. Jesus tem poder na pessoa do Espírito Santo que Tu deixastes entre nós, dando-nos certeza
de que tu não abandonas as tuas ovelhas. Ainda em Mateus capítulo 9, 24, confirma mais, para que nós não tenhamos dúvida e a certeza que tu tens poder de curar. Que tu tens poder para dar sabedoria àqueles que se dedicam a este mistério para curar. E disse-lhe Jesus em Mateus 9, 24, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E todos zombaram, riram-se dele. Logo que todos saíram, Jesus entrou e pegou na mão da menina, e a menina levantou-se. A menina levantou-se, porque como Jesus dissera, ela não estava morta. Ela estava dormindo. Estava dormindo. Para Jesus, ela estava dormindo. É por isso que o cristão não morre. O cristão dorme em Jesus, porque quando acontece a morte física, desce do céu, abre no céu uma grande porta e desce os anjos cantando com aquele raio de luz que vai descendo até aquele que está esperando. E aquele que está esperando começa a olhar para o céu e ver os anjos virem cantando e começa a rir, começa a se alegrar, porque embaixo tem uma porção de diabinho querendo pular, querendo sair da terra podre para arrancar aquele espírito e aquela alma e levar para o inferno. Mas o Espírito de Deus vem descendo, os anjos de Deus vêm descendo, estende a mão, diz: o Senhor mandou te buscar. Mas aquela menina ainda não era a sua hora. Aquela menina estava apenas dando um exemplo, dando um testemunho do poder daquele Senhor chamado Jesus, de curar e de salvar. E estendendo-lhe a mão, pegando na mão daquela criança, a ressuscitou. Ressuscitou, não reencarnou. A Bíblia condena piamente, terminantemente. Não existe reincorporação. Não existe reencarnação. Existe salvação. Quando há ressurreição em nossos dias, em nossas vidas, acontece no mesmo corpo, não em outro corpo. Então é ressurreição e não reencarnação. A Bíblia diz que não acrediteis, não seguis esse tipo de doutrina, porque é condenável por Deus, é condenada por Deus. Ainda em Salmos, Lucas, vamos para Lucas. Lucas 8,50, Jesus diz: porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Crê somente e serás curado. Crê somente e viverás. Crê somente. Crê fielmente no Deus poderoso que te criou, que te fez uma nova criatura. No Salmo 147, no versículo 3, ele diz: sara os quebrantados de coração e liga-lhes, cura-lhes as feridas, restaura-os, fazendo-os voltarem ao que era antes. Este é o Deus que nós pregamos. Não pregamos Deus na cruz. Nós pregamos um Deus vivo, ressuscitado. Os deuses que vocês adoram, ao chegarem lá, que hoje não se sabe onde eles foram sepultados, mas se acontecer de descobrirem, certamente seus corpos, seus ossos estarão lá.
Mas o corpo do Deus que nós pregamos, que nos dá vida, que nos ressuscita, está escrito: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Este é o Deus dos cristãos. Nós não o vemos, mas nós o sentimos. Nós não pegamos, não carregamos ele nas costas, porque ele está no nosso coração. Não precisamos de 2, 3, 4 para botá-lo nas costas, porque ele é maior, é grande, é gigante e pesado. Vamos 4, 5, 6 pegando e andando ele em cima de uma tábua, em um andor. Procissão. Ele está aqui em mim, me acompanhando, me seguindo, me protegendo, me guardando. E a todos os cristãos que creem. Sara, cura os enfermos. Em Tiago, capítulo 5, 14 e 15, nos diz: está alguém entre vós doente? Chame os diáconos, os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. A oração fortalecerá. A oração de fé, com fé, salvará o doente. E o Senhor o levantará, o curará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-á perdoados. Este é o Deus dos cristãos verdadeiros. Este é o Deus que está dizendo para você: vem, pecador, vem como estás. Não te preocupeis, porque tudo será renovado, tudo será transformado, tudo será diferente. E temos normas, temos renúncia, teremos perseguições, no mundo tereis aflições, mas eu com as minhas aflições que eram de vocês, venci-as. Derrotei os meus inimigos e vocês também derrotarão. Vocês verão aqueles que te perseguem na sarjeta e os cristãos recebendo a glória e as bênçãos de Deus. Ainda em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim para nós: está alguém entre vós doente? Chame os diáconos. Foi dito agora. Acho que Deus pediu para repetir. Chame os diáconos, chame os presbíteros da igreja, e estes orarão por você. Em Marcos, no capítulo 10, 52, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiram a Jesus pelo caminho. Ele continuou, aquele cego de Jericó. Jesus ia passando. E ele gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. E os discípulos e aqueles que acompanhavam: cala-te, homem, não perturba o mestre. E o Jesus parou: chamai-o, deixai-o vir a mim. Jesus está chamando você. Jesus está convidando você. Vem. Ele era cego de nascença, nunca tinha visto. Imagina agora aquele homem. Que queres que te faça? Pergunta-lhe Jesus. Que eu veja, Senhor, a tua fé. Não será a fé dos presbíteros, não será a fé dos diáconos, não será a fé do pastor, não será a fé dos irmãos que estão ao seu redor orando por você que irão lhe curar. Mas naquele nome que eles irão pronunciar, Jesus te curou. A tua fé. Jesus diz para aquele homem: te curou, e ele viu. Irmãos,
Eu imagino amigos, eu imagino aqueles olhos pela primeira vez, a primeira coisa a ver, a face de Jesus. Veja que maravilha. Imagina, para um pouco. Cria na tua mente a alegria daquele homem. Maravilhoso. Você verá Jesus lá na glória. E aqui você o sentirá em você. Porque ele ficará morando no seu coração, se assim você o permitir. E você será diferente. E a diferença será notada por todos aqueles que te conhecem. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 52, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele seguia para onde Jesus ia, ele ia atrás. Hoje nós não podemos ir atrás de Jesus. Hoje Jesus está conosco. Mas nós temos que levar esse Jesus aos outros que não têm ainda esse Jesus. Tem um Jesus de pedra, de barro, de ouro, de prata, de riqueza, de poder, poderes materiais. Mas não tem o Jesus que nós temos, que é o Deus do poder espiritual e material, mais apresentável no espírito do que na matéria. Porque a matéria é passageira, tudo fica. Há um tempo atrás, um dos homens mais ricos do mundo, dono do Banco Safra, faleceu. Caixão não foi de ouro, foi de madeira. Feito por homens. A roupa deve ter sido um terno muito caro, muito valoroso. Feito por homens. Mas certamente, não sei, não posso afirmar, a porta do céu não se abriu. Os anjos não desceram. E talvez tenha acontecido. Não sei qual a sua fé. Não sei a que Deus lhe servia. Duas escolhas. Dois caminhos. Largo e espaçoso que leva à perdição. Estreito e espinhoso que leva à salvação. Jesus Cristo te diz: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao céu, ninguém chega ao Pai, senão por mim. Este é o recado para você, meu amado. Tem algumas normas. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Por isso ele manda os presbíteros e os diáconos, os cristãos verdadeiros, orarem por você que está enfermo. Quantos são curados? Não pela fé daqueles que oraram, mas pela fé do próprio. Em 2 Crônicas, 7,14, ele diz: eu ouço o meu povo. E diz: aquele que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está doente? Clame com fé. Busque com fé. Esqueça todos o seu passado. Veja o presente, aquele momento de necessidade. Esqueça tudo da sua vida.
e converta-se a Cristo Jesus. Em Isaías 53:5, ele diz para você nesta noite: ele foi ferido pelas nossas, pelas minhas, pelas suas, pelas da humanidade feridas. Pelas nossas transgressões, ele foi moído. Pelas nossas iniquidades, recebeu o castigo que nos traz a paz. A paz que hoje nós gozamos em nossos corações e em nossas vidas estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Glória a Deus. Aleluia. Este é o Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus que quer escrever o seu nome. João, Maria, José, Felipe, Ambrósio, Joaquim, José, Mateus. Qual é o seu nome? Diz o teu nome e diz: Senhor, escreve este nome no livro da vida, porque eu te aceito agora como meu Salvador. Porque eu te aceito, Senhor. Eu renegarei a todo o mundo que está ao meu redor, e a ti serei fiel. Em Malaquias 4:2 ele diz: levantando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, levando todos os nossos pecados sobre aquela cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Este Deus não está na cruz. Este Deus está no coração daquele que crê. Em 1 Pedro, no capítulo 24, capítulo 2, versículo 24, diz assim para nós: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Isaías estava morrendo, estava às portas da morte, e orando a Deus, virou-se para a parede. Ele era rei, poderoso, mas era um rei cristão que acreditava em Deus. Virou-se para a parede e orando: Senhor, humildemente, Senhor, pelo teu amor, dai-me mais alguns anos para eu viver, para fazer mais por ti. Era cristão, era de Deus. Ouvi a tua oração, Deus disse para ele através de Isaías. Ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. As tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e curo. Ele era o chefe, era o rei. E o Senhor manda dizer a ele: Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu sararei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Este Deus quer te curar. Este Deus quer te salvar. Em 1 Reis, no capítulo 20, versículo 5, ele diz: curai os enfermos e neles ouvi dizer-lhes, é chegada a vós o reino de Deus. Está próxima a vinda do Senhor. Nos finais, na fase da grande tribulação, estamos para chegar nela. Estamos na época das dores, no tempo das dores. Haverá terremotos, maremotos, epidemias,
pai matando filhos, filhos matando pais, homens não se respeitando, mulheres se prostituindo gratuitamente, homens profanando a palavra e a imagem do Deus Todo-Poderoso. Estamos vendo aí. Estamos vendo aí pessoas imitando Satanás, e estes imitadores de Satanás, que devem ser adeptos dele, arrastando Jesus no chão. Nós estamos nos finais dos tempos. Homens pregando a destruição do lar, da família, que é a única instituição feita por Deus. Em Lucas, no capítulo 10, 9, ele diz: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. O cristão que está doente do espírito e da alma não tem médicos. Não tem médicos. O cristão que está doente do corpo físico, pó, precisa do outro pó, do outro físico médico e dos remédios feitos por outros de pó e carne física. Mas de espírito, só o Espírito Santo que habita em nós é que nos cura, o Deus Todo-Poderoso que nos perdoa e nos cura. Nós temos que conhecer o Deus em espírito, que ele diz: adorai-me em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Conhecendo a minha palavra, vos libertarei de todo mal. Este é o Deus Todo-Poderoso que nós pregamos, este é o Deus Todo-Poderoso que nós vivemos. Em Mateus capítulo 9, versículo 12, ele nos diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, Deus que cura, que sara, que não permite que a doença penetre no seu corpo. Fidelidade à palavra. Esta é a verdade verdadeira. Em Êxodo, capítulo 15, 26, ele diz: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhes, porém, o Senhor Jesus, e disse: hipócrita, no sábado não depende da manjedoura de cada um de vós? E seu boi ou jumento, e não leva para beber água? Porque nós sabemos, os cristãos verdadeiros sabem, que o dia de Deus são todos os dias, não é só o sábado. Hoje nós honramos o domingo porque foi a ressurreição. No sábado, o Senhor morreu. No domingo, ele ressuscitou. Então, nós passamos a dedicar o domingo a Deus.
todos os dias são dias do Senhor. Para isso, a nossa vida é diária. A nossa vida não é futura. Nós estamos vivendo hoje, agora. Poderemos não mais viver daqui a 5 minutos, a 2 minutos, a 3 minutos, a 1 segundo. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós somos é de Deus. Hipócrita. Querer adorar a Deus só um dia. Os outros podem fazer o que quiser. É preciso que você entenda que Deus é todos os dias. Ele diz, eu sou. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos das nossas vidas. Em Lucas capítulo 13, 10 a 17, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Você que está ouvindo e ouviu até o final, leia ainda Lucas 13, de 10 a 17. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas 4, 18. Salmos 146, 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. No Salmo 107, 20, ele nos diz, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Este é o Deus poderoso que nós pregamos. Porque tanta gente é contra se nós pregamos amor, se nós pregamos vida, se nós pregamos conforto para as nossas almas, para os nossos espíritos. Em Jeremias 17, 4, ele diz, sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és digno de honra, de louvor e de toda a glória. Aleluia. Tome posse desse poder. Aceita este Cristo verdadeiro. Ele não quer nada de você. A única coisa que ele pede na sua Bíblia é fé. Você tendo fé, você vai sentir o desejo de dar o seu dízimo, porque a casa do Senhor precisa de muitos materiais. E alguém tem que bancar, e somos nós os cristãos, como em todas as outras religiões, como em todos os outros, até o governo, tudo precisa de doações pela fé. Se você tiver fé, você dará com o coração, com a alma, com o espírito. E ele diz, eu te multiplicarei. É fé. Quando inaugurei a nossa igreja, lá na Xanda Mangabeira, aqui em Paulista, havia um senhor que era catador de lixo. Ele vivia com a senhora que era de outra, era espírita e da baixa magia. E ele chegava na igreja com os trocadinhos, com as moedas. Pastor, eu trouxe o meu dízimo diário. E eu dizia, meu querido, vai, dê para a tesoureira. E ele ia todos final de semana, né? Aqui meu dízimo diário. E entregava lá para... Um dia ele se desentendeu lá com a esposa, com a mulher que ele morava, e se separaram. Passou uns 8 meses, um ano. Um dia ele chegou. Pastor, eu vou me casar. Amém, vai mesmo. Eu encontrei uma irmã. Ela tem uma mercearia. Está viúva há 8 anos. Eu quero comunicar ao senhor que eu vou me casar e vou morar lá agora. Era um outro bairro distante, em Águazinha. Nós morávamos na Xanda Mangabeira e ele ia para Águazinha. Um bairro um pouco
distante, e ele não podia mais frequentar a nossa igreja. E casou. E a sua vida mudou. De catador de lixo, agora era um comerciante. Tinha um comércio de vendas de alimentos. Deus protege a todos aqueles que são seus escolhidos. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome de Jesus. Amém.